Pós-modernismo. Introdução. O que é o pós-modernismo? Serão apresentados 5 artistas, praticantes do pós-modernismo, e 5 obras de cada um deles. William Kentridge da África do Sul, Cildo Meirelles do Brasil, Tunga do Brasil, Damien Hirst do Reino Unido, Jeff Koons do Estados Unidos. O pós-modernismo é um amplo movimento que se desenvolveu em meados do século XX através da filosofia, das artes, da arquitetura e da crítica, marcando um afastamento do modernismo. O termo tem sido aplicado de maneira mais geral para descrever uma era histórica que se segue à modernidade e às tendências dessa era. As principais características do movimento pós-moderno são a ausência de valores e regras, imprecisão, individualismo, pluralidade, mistura do real e do imaginário, hiperreal, produção em série, espontaneidade e liberdade de expressão. William Kentridge é um artista sul-africano mais conhecido por suas gravuras, desenhos e filmes de animação, especialmente conhecido por uma sequência de filmes de animação desenhados à mão que produziu durante a década de 1990. Arte in a State of Grace 1988. Arte in a State of Grace. Essa obra consiste em uma série de fotografias e vídeos criados por William Kentridge em 1992, após a queda do apartheid na África do Sul. A obra apresenta uma reflexão sobre a transição política do país, e sobre os reflexos sociais e culturais dessa mudança. Other Faces 2011. Other Faces. Essa obra é uma série de desenhos animados criados por Kentridge em 2011. A série apresenta personagens que são inspirados na história cultural sul-africana, especialmente em relação à música e aos movimentos sociais. Stereoscope 1999. Stereoscope. Essa obra é uma instalação criada por Kentridge em 1999, em que o artista utiliza uma técnica de animação de imagens em 3D. A instalação apresenta uma reflexão sobre a percepção visual, e sobre a maneira como as imagens são interpretadas e compreendidas pelo cérebro humano. Cildo Meirelles. Cildo Meirelles é um escultor e pintor brasileiro. Conhecido internacionalmente, Cildo cria os objetos e instalações que diretamente levam o observador em uma experiência sensorial completa, questionando, entre outros temas, a ditadura militar no Brasil e a dependência do país na economia global. Fontes 1992. Fontes. Essa obra consiste em uma instalação criada por Cildo Meirelles em 1989, em que o artista utiliza cerca de 2.800 torneiras de metal de diferentes tamanhos e cores, organizadas de maneira a formar um muro. A obra faz uma crítica à escassez de água, questionando a distribuição desigual de recursos no mundo. Babel 2001. Babel. Essa obra apresenta uma instalação composta por 800 rádios antigos, em que cada um emite um som diferente. A obra, criada em 2001, dialoga com a diversidade de culturas e idiomas existentes no mundo, questionando a possibilidade ou impossibilidade de comunicação entre elas. $0 1978. $0. Essa obra foi criada em 1978, e consiste em cédulas de dinheiro falsas que apresentam a inscrição $0. A obra questiona o valor que atribuímos ao dinheiro e o quanto ele pode ser uma ilusão criada pela sociedade. Antônio José de Barros Carvalho e Melo Mourão, conhecido como Tunga, foi um escultor, desenhista e artista performático brasileiro. É considerado uma das figuras mais emblemáticas da cena artística nacional. Cooking Expanded 2009. Cooking Expanded é uma instalação criada por Tunga em 2009. A obra reúne esculturas, objetos e vídeos para criar um ambiente que remete a um laboratório, em que o artista mistura elementos de diferentes origens para criar novas possibilidades. É uma obra que dialoga com a tecnologia e a ciência, apresentando uma crítica à racionalidade excessiva.
Palíndromo Incesto 1990 a 1992. Palíndromo Incesto é uma obra da década de 80 em que Tunga cria uma instalação utilizando videopoesia e esculturas de metal. A obra traz uma reflexão sobre a relação incestuosa, apresentando elementos ambíguos e simbólicos. Bells Fall 2006. Bells Fall é uma escultura criada por Tunga em 2005. Ao invés de trazer uma forma definida, a obra apresenta uma estrutura sinuosa e fluida, como se um líquido tivesse sido congelado em movimento. É uma obra que se destaca pela sua beleza e harmonia. Por hoje é só. Muito obrigado por assistir até aqui.